Trump declarou um cessar-fogo sem incluir Israel. Assim, muitos na Índia lembraram que ele fez com Israel o que tentou fazer com eles. E essa aceitação da realidade do jogo, muita gente disse: então os americanos são tão duros que não poupam nenhum dos seus melhores aliados e não vão esperar para serem constrangidos. E essas declarações, Israel vai parar de bombardear agora mesmo. Israel vai parar de bombardear agora mesmo. Não se faz isso com um aliado, conversa-se em particular, sem expor publicamente. E aí você meio que percebe que os americanos se tornaram muito transacionais, certo? Hoje estou animado em receber novamente Adi Ashint para sua terceira participação no canal. Adi é o apresentador do Dev Talks by Adi. Ele é um entusiasta de defesa e geopolítica. Desde nossa última conversa, o Oriente Médio mudou muito. O Irã foi enfraquecido, mas continua perigoso. O Hezbollah sofreu grandes reveses. A Síria inicia um novo capítulo. Questiona-se o papel de longo prazo dos Estados Unidos na região, enquanto Israel reflete sobre seu futuro como nunca antes. Adi, seja bem-vindo. Muito obrigado, Namaskar, e seja bem-vindo. Obrigado. A maioria das pessoas acha que esta guerra está quase acabando. Você acha que ela está entrando em uma fase mais perigosa? Qual é a sua análise atual sobre o que está acontecendo com esta guerra? Não acabou, não é para acabar. E acho que da última vez que conversamos, eu mencionei que os americanos não têm intenção de que isso acabe. Vai continuar assim porque, no final das contas, se o Irã for trazido para o lado certo, os americanos não têm nada para justificar sua presença nessa região. Então isso não vai acabar. Vai continuar assim. Vai ser, sabe, uma campanha contínua de pressão sobre o Irã. Isso ficará em segundo plano agora por causa do funeral do líder supremo e tudo mais acontecendo. Então isso vai ficar nos bastidores, mas vai, você sabe, explodir em situações pontuais por vários motivos diferentes. Provavelmente será no Estreito de Hormuz ou alguma atividade terrorista em outro lugar. Situações assim continuarão surgindo. Essa campanha de pressão começou, mas os americanos precisam de tempo para recuar e atingir suas vítimas, e os preços do petróleo precisam estar baixos. É isso que ocorre agora. Para mim, isso é algo que vai perdurar por um tempo, não vai simplesmente desaparecer. Isso vai perdurar até o ponto em que algum tipo de estrutura regional surja que possa realmente impor um certo custo ao Irã. Acredito que Israel também estará à frente. A posição iraniana, se olharmos para ela, não é como está sendo divulgada no New York Times e no Washington Post. Todo mundo está dando crédito e reconhecimento demais ao Irã, a sua presença e a sua suposta vitória, se me permite. É um pouco difícil de compreender porque isso, mais uma vez, é uma campanha midiática que está sendo feita que é mais anti-Trump do que qualquer outra coisa. Grande parte do mundo entendeu todo o cenário geopolítico errado por causa do ódio ao Trump. E isso também existe na Índia. Se você me perguntar, sim, eu também não gosto dele. Mas quando se está analisando uma situação, você não pode deixar que essas inibições pessoais sobre um determinado líder atrapalhem a sua análise geral. Para entender o que ocorre naquela região ou naquele contexto, vamos analisar objetivamente. O Estreito de Hormuz é a questão, certo? E os iranianos estão avisando que, se você cruzar o Estreito de Hormuz sem a permissão deles, eles vão atirar e vão fazer todo tipo de coisa. Eu vejo de forma um pouco diferente, pois os navios estão passando pela rota de Omã, certo? Isso está acontecendo. Eles atacaram um navio de Singapura. Acho que era em Golden Lovely ou algo assim, esse era o nome. Mas além disso, os navios ainda continuam circulando e eles não conseguiram fazer muita coisa a respeito. Então há resistência tanto dos iranianos quanto, claro, dos americanos. Isso basicamente está se tornando o novo normal nessa região, onde o Oriente Médio vai mudar a forma como enxerga as coisas. Você já pode perceber isso. Você pode ver os países do Oriente Médio agora falando sobre rotas alternativas em vez de dependerem do Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos já deixaram a OPEP. O Iraque ameaça fazer o mesmo. Os sauditas avaliam um oleoduto alternativo até o porto de Ambu, no Mar Vermelho. Os iraquianos querem construir um oleoduto, que, claro, grande parte dele está em construção neste momento. Do Iraque, passando pelo Kuwait e entrando na Arábia Saudita e chega ao porto jordaniano no Mar Vermelho, cujo nome não lembro,
Então existe esse movimento de criar uma alternativa ao Estreito de Hormuz, que basicamente vai ser um ponto de contato, um ponto de disputa nessa região em particular. Isso muda o jogo do petróleo, certo? E se você olhar para a dominância do Oriente Médio sobre o petróleo, ela mudou completamente. Não é mais o centro do petróleo do mundo. O centro do petróleo do mundo mudou do Oriente Médio para uma estrutura de múltiplas polaridades, onde você tem a Rússia, o Oriente Médio, a África, países como Nigéria, Moçambique, Quênia, todos esses países estão emergindo. A Etiópia deve construir um oleoduto até o novo estado da Somalilândia, se me permite, e levá-lo até o porto de Berbera. Depois, há as nações sul-americanas, onde a Índia tem grande papel. Brasil, Venezuela e Argentina, no caso do gás. Você tem, sabe, acho que o Suriname hoje de manhã não é sul-americano, mas o Suriname trouxe cerca de 1 bilhão de barris de petróleo. Alguém confirmou isso hoje de manhã. Na América do Sul, a Guiana possui grandes campos de petróleo. Você tem Trinidade e Tobago na região da CARICOM, então há uma mudança no jogo do petróleo. E, claro, a América continental, os Estados Unidos da América e o Canadá, que estão se tornando os principais atores. E, claro, se você for para a Europa, Noruega, Dinamarca, esses países estão surgindo como fornecedores de certa quantidade de gás e petróleo. Há uma mudança no mercado de petróleo, antes focado no Oriente Médio. Quando o assunto era petróleo e gás, todos olhavam para lá e afirmavam: é aqui. Esse não é mais o jogo hoje. Mudou completamente. Os países estão buscando suas próprias alternativas. Os países estão olhando para a Índia. A Índia está fazendo uma exploração massiva de petróleo neste momento. Encontramos um pouco de petróleo, o que obviamente não é suficiente para nós. A exploração em nossos territórios insulares e bacias onde supomos haver petróleo. Então, os países estão analisando diferentes ângulos, diferentes estruturas, diferentes estratégias quando se trata de energia. Essa guerra trouxe mudanças que vão impactar toda a política, a geopolítica e o comportamento do Oriente Médio em relação ao mundo. Não temos tanto dinheiro para gastar com o islamismo radical, pois antes o dinheiro simplesmente entrava e eles tinham o poder de certa forma, isolar países. Eles tinham o poder de pressionar países, o que não vai acontecer hoje. Isso mudou. Está mudando enquanto falamos. Ok, você pode dizer que certos anúncios americanos no início da guerra sobre mudança de regime não se concretizaram. Nunca apoiei essa ideia e nunca achei que aconteceria. Achei que eliminar Khomeini logo no primeiro dia da batalha foi um erro. Isso meio que solidificou o mundo islâmico ao lado do Irã, o que normalmente não deveria acontecer. Embora não haja como provar, sinto que se Khomeini tivesse vivido, a situação do Irã seria atribuída a ele, dificultando mais para eles manterem o poder. A remoção de Khomeini basicamente permitiu que a Guarda Revolucionária assumisse o controle do país e removesse qualquer pessoa que fosse um obstáculo. Já houve refutações públicas do ministro das Relações Exteriores e do presidente pela Guarda Revolucionária. Isso mostra que está se formando uma estrutura diferente dentro do Irã, que não faz parte da estrutura de poder tradicional do país. O último ataque israelense ao Irã provavelmente ajudou um pouco a diminuir isso com a suposta, e eu não tenho confirmação, remoção de Ahmad Waid, supostamente. Então, se isso aconteceu, a Guarda Revolucionária parece um pouco abalado. E é aí que isso te ajuda-se a entender que houve uma espécie de acordo de paz assinado aqui, onde houve muita resistência por parte da Guarda Revolucionária. Então, sabe, a situação está muito volátil no momento. Para alguém dizer que o Irã venceu ou que os Estados Unidos venceram ou algo desse tipo, eu não acho que seja o caso. Quando você olha para Israel, eles mesmos estão se preparando para a segunda rodada no Líbano. As pessoas não entendem do que se tratam as operações no Líbano. A maioria dos foguetes do Hezbollah alcança cerca de 30 a 50 quilômetros. E se você observar, a incursão israelense é de cerca de 50 a 60 quilômetros, então você sabe o que eles estão tentando fazer. Eles buscam proteger seu território com uma zona de proteção no norte e se defender dos foguetes do Hezbollah, coordenados com ataques iranianos. Os iranianos e o Hezbollah disparariam de seus respectivos locais. E a defesa aérea israelense teria um certo desafio, porque ficaria sobrecarregada com cerca de 200, 300, 400 foguetes. Quanto você pode disparar, fazer ou neutralizar com seus sistemas a laser? Israel tem bons sistemas, mas tudo tem limite. Então acho que houve uma percepção de que, sabe, precisamos empurrar esses caras para trás para que eles não possam nos sobrecarregar. E eles realmente não podem, sabe, se coordenar com o Irã e lutar contra nós em uma segunda rodada. Assim, Israel tem um pouco mais de espaço de manobra para mirar no Irã.
E isso provavelmente foi testado durante a última disputa que aconteceu entre Israel e Irã, onde acho que os israelenses ganharam uma certa confiança, certo? Agora sabemos o que pode vir, de que forma isso pode acontecer e podemos lidar com isso. Então, eles vão ajustar as operações que vão acontecer no norte da região norte do Líbano, onde vão reduzir a capacidade do Hezbollah até certo ponto, para que eles não possam ameaçar os israelenses como fizeram durante a guerra, e preparação para a segunda rodada, que vai levar os americanos até as eleições de meio de mandato. Israelenses enfrentam essa situação. Muitos acreditam que Israel e Estados Unidos estão em conflito até certo ponto. Taticamente, provavelmente sim. Estrategicamente, provavelmente não. Está havendo uma reorganização no campo de batalha que muitos ainda não compreendem. E todo mundo está meio que comemorando que isso acabou, mas eu sou um pouco cético. Eu não acho que seja assim. Agora, o que te preocupa mais, um Irã mais forte ou um Irã mais fraco e caótico? Porque da última vez que conversamos, você alertou que um Irã colapsado poderia criar um desastre regional ainda maior. Você ainda acredita nisso hoje? Sim, absolutamente. Veja, no que diz respeito à força do Irã, vai levar anos para que eles se reconstruam. Não é algo que possa acontecer da noite para o dia, que eles possam reconstruir seus mísseis, reconstruir seus drones, reconstruir isso. A China e a Rússia vão ajudar um pouco, faz parte do jogo, mas o Irã não tem essa capacidade. Eles quase despejaram petróleo na água, certo? Eles já estavam com a capacidade de armazenamento de petróleo esgotada. Mais 15, 20 ou 30 dias desse bloqueio teriam criado problemas na produção de petróleo do Irã. Durante o auge da guerra, os iranianos estavam exportando cerca de 2 milhões de barris de petróleo, apesar da guerra. Mas no auge do bloqueio, eles estavam exportando apenas cerca de 200 mil barris. Mesmo assim, muito desse petróleo era contrabandeado para o Paquistão, provavelmente também para o Afeganistão, Iraque e outros lugares. Então eles têm estado sob muita pressão, não há dúvida quanto a isso. Mas uma coisa que se deve entender: a nova estrutura no Irã, que é o Guarda Revolucionária Islâmica, não olha para a economia como a administração anterior ou o governo anterior olhava. Eles não querem crescer como um país normal e, você sabe, desenvolver sua economia e, você sabe, ter uma boa vida, ter um bom padrão de vida, como qualquer outro país deseja para seus cidadãos. Não creio que isso seja prioridade no Irã. Para mim, isso é perigoso. Um Irã enfraquecido é, no mínimo, perigoso. Mas sua capacidade de causar caos por um tempo diminuiu, sem dúvida. Tudo depende do que acontecer após as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. E como Israel realmente percebe a ameaça do Irã? Se Israel perceber uma ameaça pronta e disposta a agir, então acho que Israel agirá unilateralmente. Porque o Irã está numa posição hoje em que realmente não pode, sabe, causar o tipo de dano com o qual os israelenses se preocupariam. Eles reduziram essa capacidade em grande medida. Existem batalhas localizadas acontecendo no norte do Kurdistão, sabe, onde os curdos estão lutando contra o Irã. Existem batalhas localizadas acontecendo no Baluchistão, que é o Baluchistão iraniano. Existem problemas dentro da própria estrutura do governo. Então, toda aquela força, nessa imagem de força que projetavam, simplesmente não existe agora. Eles vão demorar um pouco. Eles buscarão melhores relações na região para tentar equilibrar, por isso conversarão com os sauditas. Você vai vê-los conversando com os omanenses para tentar resolver algo sobre o Estreito de Hormuz. Eles vão apresentar uma imagem muito mais suave, que é o que estão tentando fazer com todo esse negócio, sabe, do funeral do Khomeini. Eles convidaram todo mundo. O representante da Índia também vai. Então eles vão tentar passar uma imagem de normalidade. Mas a realidade, é claro, está longe disso, sabe? O que também vemos são controles de capital que serão impostos ao Irã, onde os Estados Unidos vão tentar controlar o máximo possível, por exemplo, a cerca de 1 ou 2 bilhões de dólares que precisam ser liberados. Não deve ser liberado em dinheiro, mas em alimentos. Será liberado em medicamentos, será liberado em ajuda humanitária e coisas desse tipo. Então, sabe, no papel eles estão recebendo o dinheiro de volta, mas é para um propósito totalmente diferente. Então, tudo isso vai acontecer. E você vai perceber que haverá diferenças. Vai haver essa discussão em relação ao comportamento do Irã, se me permite. Então, essa é uma região que vai mudar bastante. O que vimos provavelmente há um mês, quando as negociações estavam acontecendo, aqueles que estavam ativos não estão mais.
E o que veremos provavelmente no próximo mês, a mudança de posição de cada uma dessas nações será muito visível, porque você só pode, sabe, maquiar a situação por um certo tempo. É como enfeitar um cavalo velho ou passar batom em porco. Isso não vai funcionar. Os israelenses também precisam de tempo. Essa é minha análise. E é aí que você vê que o tipo de declarações que estão saindo de Israel em relação à sua parceria com os Estados Unidos são bem sérias. Eles veem uma estrutura bem diferente no futuro. Eles estão buscando um alinhamento muito mais próximo com a Índia no que diz respeito ao setor militar. Eles estão buscando um alinhamento muito mais próximo com os Emirados Árabes Unidos, e você sabe, naquela região, porque mais uma vez, Emirados Árabes Unidos e Israel têm interesses mistos no Mar Vermelho, junto com Etiópia, Eritreia, Sudão e outros países da região. Há interesses distintos, por isso Israel vai se reorganizar. A Índia vai se tornar muito mais importante para Israel do que era antes, por causa da capacidade de manufatura que a Índia possui. Então, vai haver uma certa quantidade de transferência de tecnologia que vai acontecer, um certo desenvolvimento tecnológico que vai ocorrer no âmbito militar entre a Índia e Israel. A produção conjunta vai acontecer, por exemplo. Existem vários exemplos: Barak 8 e a NG, a metralhadora Negev e várias outras coisas que atualmente estão em andamento vão se expandir. E você vai perceber que isso não vai acontecer por meio de grandes alardes nem nada disso. Vai ser feito de forma discreta. Essa é uma das razões pelas quais vejo os israelenses realmente fazendo esse tipo de declaração sobre a América. Que temos pedido isso, vocês não estão nos dando. Temos pedido isso, vocês não estão nos dando. Então, sabe, precisamos olhar para outro lado. Então, toda essa estrutura e o quadro de segurança do Oriente Médio vão mudar. Há desafios. Então, você tem o Paquistão, a Arábia Saudita, Catar, Turquia, esse tipo de ligação, que em algum momento foi chamada de OTAN Islâmica, mas que acabou fracassando. A Turquia tem seus próprios desafios ali perto. Ela está um pouco chateada com a Índia agora, porque posicionamos nossos mísseis lá, na vizinhança dela. Então, todo esse jogo vai mudar aqui. Então, novos jogadores vão surgir. Os americanos estarão lá, é claro, de uma forma abrangente, mas a dinâmica estratégica local vai mudar bastante. Então, Irã, quero dizer, veja, a Índia agora está pensando em exportar nosso BrahMos, que é um míssil de cruzeiro supersônico. É comprovado em batalha, não pode ser abatido para os Emirados Árabes Unidos. Eles estão pedindo por sistemas avançados de defesa aérea que temos para serem instalados lá e montados lá. A segurança mudará nesse local. Você verá Índia, Emirados Árabes Unidos e Israel. Se a Arábia Saudita se acertar, provavelmente vai querer entrar nesse jogo específico. O que vai acontecer? Aliás, os sauditas vão mudar porque atualmente os sauditas têm isso. Eles não podem ficar ao lado de Israel. Eles não podem fazer isso legalmente. Então, eles meio que precisam apoiar o outro lado. Mas o outro lado, você sabe, está vazio. Você tem o Paquistão, que é um fracasso total. Você tem a Turquia, que tem seus próprios problemas na vizinhança, e claro, a potencial batalha com Israel no futuro. Então, existe essa mudança na dinâmica de segurança que vai acontecer. Então, vamos ver, é difícil dizer no momento, mas o Irã vai perceber que não é mais tão popular no círculo Rússia-China como era antes. Os chineses são avessos a ameaças e não gostam de ambientes onde seus interesses estejam em risco, por isso costumam se afastar dessas situações. Você vai notar que os chineses farão negócios com muitas declarações, mas nada concreto acontecerá. Houve um acordo de 400 bilhões de dólares americanos entre China e Irã. Até agora, foram gastos cerca de 25 bilhões de dólares, uma quantia irrisória. Então, em cerca de 3 anos, sabe, eu não vejo esse cenário de ameaça ampliada que todo mundo fala. Então, a China vai entrar agora, a China vai lutar. E provavelmente a Rússia vai fornecer alguns Sukhóis, talvez 10, 20, 30 Sukhóis para o Irã. A China vai fornecer alguns mísseis para o Irã. Tudo isso vai acontecer. Hoje, tudo isso não é muito importante. Sabe, se você olhar de uma perspectiva mundial, fornecer armas para alguém é visto como negócio e não como algo muito importante. Percepção de ameaça ou algo assim é visto como negócio, é visto como realidade. Tudo isso vai existir, mas não vejo essa estrutura se formando como muitos dizem, com um eixo do mal entre Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Não vejo isso acontecendo. Muitos artigos serão publicados sobre isso, inclusive na mídia como New York Times, Washington Post, Guardian e BBC, todos comentando o assunto. Houveram reuniões, houve segredos e isso e aquilo, mas na prática, se existisse algo assim, isso deveria ter se mostrado durante essa guerra, o que não aconteceu.
Veja, todos esses caras disseram que não fazem parte disso. Essa percepção também chegará ao Irã. Apanhei, mas ninguém me ajudou. Como eles vão mudar, precisamos observar a política deles. Mas eu não vejo uma mudança significativa na perspectiva iraniana, por causa, novamente, da mentalidade, da perspectiva jihadista que eles têm. Eles devem afrouxar entre o próprio povo, então veremos mais mulheres sem véu, mas no geral tudo continuará igual. Agora, a Índia, como você disse, mantém um relacionamento com Israel e com o Irã há décadas. Essa guerra tornou esse equilíbrio um pouco mais difícil para a Índia? A visão estratégica da Índia sobre o Irã mudou nos últimos 6 meses ou algo assim? Sim, em grande parte sim, mas o relacionamento ainda vai continuar existindo. É um vizinho, sabe? E para nós, o Irã não se resume ao próprio Irã. O Irã tem a ver com a Ásia Central, o Irã tem a ver com o Afeganistão. O Irã também tem a ver com a Rússia, sabe? E com a obtenção de muitos materiais de lá para nós. Por exemplo, o carvão metalúrgico, que é importante para nossa indústria do aço, vem da Mongólia para a Rússia, atravessa por esse caminho, cruza o Cáspio para o Irã e desce até a Índia. Esses negócios vão continuar. Esse tipo específico de negócio vai acontecer. Dito isso, deixe-me só colocar uma coisa. O antitrumpismo na Índia passou por uma grande mudança de perspectiva. Basicamente, muitos de nós éramos. Na Índia torciam pelo Irã por estarem dando uma surra nos americanos. Não é exatamente anti-Israel, mas sim anti-Estados Unidos. Sabe? Então é uma perspectiva um pouco diferente que a gente precisa entender. Então muita gente estava torcendo pelos iranianos atacando, sabe, as bases americanas lá e tal. Então isso aconteceu por causa da forma como os americanos têm se comportado conosco. Sabe, o egoísmo trumpista do Trump ficou evidente, dizendo: Eu parei a guerra entre a Índia e o Paquistão. Um exemplo claro disso foi quando Trump declarou um cessar-fogo sem incluir Israel. Muitas pessoas na Índia olharam para trás e disseram: Ele fez com Israel o que tentou conosco. Sabe? E essa aceitação da realidade dos jogos, muita gente disse: Ok, então os americanos são tão duros que não poupam nenhum dos seus melhores aliados. Eles não vão esperar para envergonhar Israel. E aquelas declarações: Israel vai parar de bombardear agora. Israel vai parar de bombardear agora. Não se faz isso com um aliado. Conversa-se em particular, não em público. E aí você meio que percebe que os americanos se tornaram muito transacionais, certo? Então, olhe para isso. Quero dizer, eles nos ameaçaram com tudo que é possível, de sanções a isso, aquilo. A Índia nunca cedeu, sabe? Sempre esteve firme. Então, a percepção na Índia hoje está mais firme em relação à sua própria política do que, sabe, conversar com alguém e dizer: esse é meu grande amigo. E isso não vai acontecer. Isso mudou muito. Como vemos o Irã como um encrenqueiro, sem dúvida, todos percebem isso. As pessoas que conhecem a realidade estão falando sobre o fato de que o Irã está enviando o Hamas para o Paquistão, o Hamas para Bangladesh. Existem elementos anti-Índia. Recentemente, queimaram as bandeiras da Índia, Israel e Estados Unidos. Muitos na Índia perguntaram: o que é isso? Por quê? O que fizemos a vocês? Não atacamos ou fizemos nada contra vocês. Depois houve o incidente com os navios envolvendo a Iris Dana, onde demos refúgio, ela recusou, foi atacada e expulsa das águas. E, inicialmente, os iranianos meio que tentaram nos culpar por isso, mas depois, sabe, o bom senso prevaleceu e eles também perceberam que isso não ia funcionar. Haverá negociações com o Irã, haverá algumas transações de petróleo e isso e aquilo, mas vai ser transacional. Vai ser assim: ok, vocês estão no BRICS. Bem-vindos, bem-vindos. Ótimo, ótimo. Bom, bom, bom. Venham, venham, venham. Vocês precisam de medicamentos? Vamos enviar. Precisam de algo? Também enviaremos. Além disso, precisamos recuperar nosso porto em Chabahar para realizar nossas atividades lá. Vai ser assim, pois para a Índia também será um jogo difícil, já que a relação com os Emirados Árabes Unidos se fortalece e o país se torna um parceiro estratégico muito próximo da Índia. Em defesa, comércio e petróleo, os Emirados Árabes Unidos deixaram a OPEP porque a Índia queria comprar todo o excedente. Então não é tão simples assim no momento. Mas o transaccionalismo e o relacionamento vão continuar. Não será como a Índia, que basicamente cortou o Irã e parou de dialogar. A Índia só faz isso com o Paquistão, não com outros países. Mas o realismo na Índia hoje está dizendo que precisamos pegar o que conseguirmos, de onde conseguirmos. Se a ordem mundial realmente está desmoronando, então criamos a ordem indiana e trabalhamos com isso, ao invés de ficar se preocupando com o que está acontecendo. Israel ou Estados Unidos vão se chatear se eu negociar com o Irã. Esse não será mais o pensamento na Índia.
Havia essa inibição antes, mas não vejo isso acontecendo no futuro. Eu não acho, porque cada país busca seus próprios interesses. Cada país cuida de seus interesses. Nunca dissemos a Israel para não ter boas relações com a China só porque ela está na nossa fronteira. Por que Israel deu uma aeronave Kafir para a China, que agora é o J-10C, que os chineses, como você sabe, copiaram e fizeram? Isso não vai acontecer. Será uma ordem mundial, mais baseada no entendimento. E a Índia meio que entende isso. E a Índia acredita. Tudo bem, justo. Se existe um certo grau de transacionalismo, então é assim que as coisas são. Então deixe que os relacionamentos individuais estejam em pé de igualdade, ou se sustentem pela força de cada relação individual, em vez de combinações com resultados diferentes, como 2 mais 2 ser 4 e 3 mais 2 ser 8. Então não vai ser desse jeito. Vai ser muito mais um relacionamento de natureza mais transacional daqui para frente. Dito isso, a perspectiva mais ampla dos BRICS vai parecer uma ameaça para o Ocidente. E isso é algo que vai acontecer, certo? Então, a perspectiva mais ampla disso é que os BRICS vão formar uma ordem mundial diferenciada, certo? Então vai haver isso. Como isso vai se manifestar é algo que deve ser visto agora, sabe, nesta próxima reunião dos BRICS. Mas eu não vejo nada dramático acontecendo agora porque o mundo está abalado por causa do choque do petróleo e vai levar pelo menos 1 ou 2 anos antes que realmente saia desse choque do petróleo. Muitos recorrem ao dólar em momentos de choque global. Vamos observar. Não vai ser tão fácil assim, mas vai haver muita movimentação, muita demonstração de força e todo esse tipo de coisa vai acontecer, o que é legal, faz parte do jogo. E no final das contas, tudo isso é manipulação de mercado. Então, sim, a Índia vai negociar com o Irã, a Índia vai negociar com, você sabe, com o que for necessário naquela região específica para que nossos interesses sejam mantidos. Você acha que Israel chegou a um ponto em que precisa se tornar menos dependente da ajuda militar dos Estados Unidos, não porque a América seja um aliado não confiável, mas porque depender da América se tornou um risco estratégico? Como você mencionou, Trump disse a Israel, você sabe, para parar de bombardear o Hezbollah, por exemplo. Você acha que chegou a um ponto em que Israel deveria seguir sozinho? Não. Israel, o exército israelense, é uma extensão do exército americano no que diz respeito ao equipamento. As táticas, os sistemas e tudo isso, obviamente, são diferentes. Mas, por exemplo, a parte mais importante do exército israelense atualmente que está sendo usada nesta guerra é o poder aéreo. E o poder aéreo é profundamente integrado com os americanos. Então você pode dizer que, ok, vamos com nossos próprios drones e tal, mas as plataformas de caça ainda dependem deles. E essa é uma fraqueza que eu acho que a Índia também tem, e Israel também tem, no que diz respeito à tecnologia de motores a jato e aviação. Temos bons drones nos dois países, mas não desenvolvemos aquele motor a jato. Acredito que Índia e Israel deveriam colaborar e criar um programa de motores a jato. A Índia tenta isso há algum tempo e já teve alguns sucessos. Houve muitos atrasos, não é uma tecnologia fácil de obter. Muitos países têm, até a China, com seus WS-10 e 11. A vida útil deles é muito curta. Não divulgam isso, mas países que usam motores a jato chineses falam abertamente sobre isso. A tecnologia de aviação deles não é tão avançada quanto tentam mostrar. Veja, a dependência de Israel gera vulnerabilidade, que são as cadeias de suprimentos americanas. Os Estados Unidos simplesmente não estão produzindo a quantidade de armas que precisam. Simplesmente não está fazendo isso. Não tem capacidade para isso. E nem sequer tem vontade, ou pelo menos não demonstrou vontade de fazer isso. Se você observar a produtividade dos Estados Unidos em projéteis de artilharia 155, verá que a Índia produz mais do que Estados Unidos e Europa juntos. A OTAN compra esses projéteis de nós. Então, sabe, e os russos sabem disso, aliás. Eles sabem que isso está acontecendo. Existe apenas a longevidade e a capacidade de aumento de produção que os russos demonstraram na guerra na Ucrânia. Simplesmente não existe. Simplesmente não existe. Se você olhar, quero dizer, os israelenses deveriam ter baterias Patriot espalhadas por todo lugar. Não havia necessidade nem justificativa para faltarem Patriots. E isso é bastante conhecido. Taiwan não está recebendo seus Patriots. A Ucrânia não está recebendo seus Patriots. Os Emirados Árabes Unidos não estão recebendo seus Patriots. A Arábia Saudita não está recebendo seus Patriots. A Arábia Saudita precisou pedir à Ucrânia o envio de sistemas antidrone, pois estava sendo atacada pelos drones Shahed. Então, os Estados Unidos não demonstraram essa disposição de começar a produzir, de reativar sua indústria novamente. Os atrasos constantes. E veja, vou te dar um exemplo de um motor GE 404.
É um motor a jato que equipa os caças da Índia. Em 2 anos, eles conseguiram nos fornecer 6 motores. 1 ano e meio, 6. Só isso. Desses, um veio com defeito, aliás. É frustrante, na melhor das hipóteses. Hoje, a Índia está em uma posição em que a francesa Safran está dizendo pegue de nós. A Rolls-Royce está dizendo comprem da gente. Os russos estão dizendo pegue de nós. Nós temos nosso próprio programa de motores a jato, que pode, e estou usando a palavra pode, amadurecer nos próximos 1 ou 2 anos. Então, sabe, tem isso. Todo mundo está dizendo sim, ótima tecnologia, sim, fantástico. Vocês são ótimos, mas não conseguem construir nem fazer isso. Levou 24 meses para recebermos 6 helicópteros Apache dos americanos. Isso só ocorreu após o primeiro-ministro Modi ligar para Trump e questionar o que estão fazendo. Trump comentou isso publicamente depois. Falta capacidade de fabricação. E é nesse ponto que Israel está dizendo: não podemos depender dessa besteira. Uma delas é a palhaçada política, palhaçada, 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 palhaçada que continua acontecendo durante o ano. E ninguém quer ouvir isso no meio de uma guerra. O segundo ponto é que, quando pedimos algo aos americanos, eles dizem que leva 8 meses. 8 meses? Preciso disso amanhã. O estoque de suprimentos de guerra deles não está disponível. Eles desperdiçaram suas reservas de suprimentos de guerra na Ucrânia. Eles simplesmente desperdiçaram. Eles não têm mais essa capacidade e agora dizem: vamos construir isso e aquilo. Mas esses mísseis de alta tecnologia, como o Patriot, custam cerca de 500 mil a 1 milhão de dólares cada. Quando você olha para isso, as capacidades terrestres deles têm sido absolutamente patéticas. Sabe? Do jeito que foi anunciado, comparado com a realidade, vimos 6 ou 8 Patriots sendo lançados e errando mísseis balísticos básicos do Irã, que estavam, você sabe, na base Al-Udeid e em alguns outros lugares. Então as perguntas estão sendo feitas, já sabe? E as pessoas estão dizendo: sabe de uma coisa? Meus próprios sistemas funcionam muito melhor do que isso. Os sistemas israelenses funcionam muito melhor do que isso. Os sistemas indianos estão funcionando muito melhor do que isso. Os paquistaneses lançaram mísseis balísticos contra nós, mas derrubamos todos. Lançaram cerca de 15 ou 20 mísseis de cruzeiros supersônicos e derrubamos todos. Nenhum chegou perto do alvo. Não tivemos nenhum drone atingindo nada. Essa também é a capacidade israelense. Sabe, há semelhanças entre os sistemas lá. Então, existe essa questão de que, se podemos fazer isso sozinhos, por que não encontramos um parceiro que esteja usando os mesmos sistemas, esteja pronto para trabalhar conosco no desenvolvimento desses sistemas e tenha capacidade de fabricação para nos fornecer isso? Então, hoje, a média resistência é longa. Os drones Melee de média altitude e longa autonomia que sobrevoam Israel são todos fabricados na Índia. Essa percepção existe. Fazemos os pedidos, ficam prontos em 1 ano, os drones estão disponíveis para uso. Então eles sabem que 99% dos equipamentos israelenses usados nesta guerra vieram da Índia. Então esse entendimento existe, esses caras conseguem fazer 1/3 disso, por que que a gente não leva isso adiante? Eles precisam de algo de nós precisamos de algo deles. Vamos chegar a um meio termo e dizer: olha, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, para que essa diferenciação do processo de pensamento fique clara. E é aí que surgem perguntas em Israel: o que estamos fazendo? Por que somos tão dependentes desse único país, onde sempre que ligamos, recebemos jargão político e você sabe, uma chave interna que pode desligar nossos sistemas? Por que fazer isso? Vamos para um país que não liga. Não existe essa questão política, é puro negócio. Israel não liga onde uso minhas armas. Também não me importa onde você usa as suas. Vamos manter esse tipo de relação para tentar resolver isso. Então, quando esse relacionamento começa a ser estabelecido, é quando a resistência realmente aparece. Não é porque existe isso, estamos apenas conversando sobre isso. Deixe-me enfrentar a América sem ter nada em mãos, porque tem algo vindo por aí. As coisas estão andando em um certo ritmo. Israel está vindo a público e dizendo: escute, finalmente, eu preciso me afastar de você. Eu preciso não ter mais aquela dependência que eu tinha de você. Você vai notar essa mudança. Israel, Emirados Árabes Unidos e Índia estarão colaborando em vários desses pontos. E é aí que a nova estrutura regional e a estrutura de segurança vão surgir. Então, não vai ser anti-Irã por si só. Não é porque Israel está lutando contra o Irã que a Índia também deve lutar contra o Irã. Não. Se a Índia luta contra o Paquistão, Israel não precisa lutar também. Não é uma aliança, é uma parceria. E há uma grande diferença. E é aí que a ordem mundial está mudando. Não vai ser assim: você é meu aliado, então precisa fazer o que eu estou fazendo. Não. Você é meu parceiro, me apoie onde puder. Se não puder, fale comigo e me explique. Justo. Essa é a mudança no pensamento global que já é observada atualmente.
Os iranianos achavam, e muitos porta-vozes diziam na mídia, como aquele professor, no início da guerra, os chineses vão lutar conosco. Eu ria e pensava, os chineses não vão aparecer. Eles não querem ir 100, 150 quilômetros além da própria costa. Do que você está falando? Vir 3.000 quilômetros para lutar. Eles não vão fazer isso. Eles não conseguirão fazer isso, não têm capacidade. Os chineses têm uma guerra para travar. Com a Índia, os Estados Unidos ou Taiwan, tudo bem, mas numa guerra eles não vão conseguir lutar além disso. O equipamento ainda não está nesse nível, apesar dos ótimos sistemas de foguetes. Fantástico. Mas a corrupção e os problemas internos da China impedem que lutem essa guerra. E a ideia de que a Rússia vai participar disso está errada, eles não vão. Eles não vão. A China vai entrar nessa. Não, eles não vão. Ninguém vai ajudar ninguém. Apoio nos bastidores e parcerias são aceitáveis. O mundo seguirá por esse caminho. Israel deve perceber que manter a aliança é importante, mas precisa diversificar, pois assim não funciona para ele. E essa é uma das razões pelas quais a Índia nunca assinou uma aliança com ninguém. A Índia é muito próxima da Rússia, mas nós não assinamos uma aliança com eles. A Índia é extremamente amigável com Boss. Agora, há um pouco de tensão com os Estados Unidos. Nós também não queremos assinar nenhuma aliança lá. Eles têm tentado militarizar o Quad. Nós dissemos de jeito nenhum, vamos manter um segmento militar do Quad. Mas se você acha que o Quad é apenas militar, não, não é. Nós não aceitamos isso. Porque veja como eles se comportaram quando tivemos uma batalha com o Paquistão. Tivemos uma batalha com a China, tivemos um impasse de 4 anos com a China, ninguém veio nos ajudar. Nunca esperamos por isso. Ninguém nos resgatou. As coisas são assim. Se ninguém vier até nós, também não iremos a ninguém. Esse sempre foi o entendimento da Índia. Nós lutamos sozinhos, então não vou lutar sua batalha. Os americanos conseguem chegar a 4.800 metros nos meus Himalaias, onde as pessoas mal conseguem respirar, andar, fazer qualquer coisa e ainda lutar? Eles vão levar 40 dias para se aclimatar. Esqueça vir aqui e lutar, não é possível. Os americanos não ajudaram Israel em nada. Eles não enviaram uma aeronave de combate para lutar ao lado de Israel. E não, eles lutaram sua própria guerra. Israel lutou sua própria guerra. Acho que é essa a percepção que Israel também está tendo, dizendo: olha, se for esse o caso, preciso encontrar outra solução. É aí que você vê esses processos de pensamento mudando. E esse é o novo cenário mundial no final das contas. Fico feliz que os países percebam isso. Sim, agora estamos vendo duas vozes diferentes surgirem dentro do governo Trump. Você tem o vice-presidente J.D. Vance, que enfatizou, sabe, evitar guerras intermináveis no Oriente Médio, vamos sair disso. Enquanto Marco Rubio adotou uma postura mais dura contra o Irã e, sabe, apoiou fortemente Israel, deu mais liberdade para Israel fazer o que quiser. Do ponto de vista da Índia, qual abordagem você acha que funciona melhor para a segurança de longo prazo de Israel? Sabe, isso é a política interna deles se desenrolando. São os republicanos contra os republicanos quem vai ser o indicado para eleição de 2028. Honestamente, até agora, eles fizeram J.D. Vance passar por bobo. JD foi, eles fizeram papel de bobo com ele. Comparando, Marco Rubio lidou com a Venezuela e teve sucesso. J.D. Vance lidou com o Irã. Veja o que ele fez. Essa narrativa existe e as pessoas comentam sobre isso. Então é um pouco, eu diria que é política interna mais do que qualquer outra coisa. Porque a política americana hoje é a mesma de sempre. Então não há mudança nisso. Eles sempre permaneceram distantes. Eles não querem se envolver. Eles não querem fazer todas essas coisas. Mas eles têm que fazer isso, porque precisam manter seu domínio do dólar e tudo mais. Essa guerra não tinha nada a ver com o Irã. Eles não se importam. Eles gostam de um Irã antagônico para justificar sua presença lá. Você fala aos sauditas que ele os atacará. Vou proteger vocês. Veja o que fizeram. Antes era petróleo por proteção. Agora Trump diz que não precisa mais de petróleo, já temos o suficiente. Me dá dinheiro, chefe. Abre seus fundos soberanos. Começa a comprar armas e eu protejo vocês. Caso contrário, eu recuo. Viu? Dói, né? Deixe-me garantir: muitos danos nos países do Golfo foram intencionais. Os americanos não quiseram lutar com toda a sua capacidade. Ensinem a eles uma dissimulação. Vocês acham que podem brincar e me encarar com a OPEP e essas coisas? Tudo bem, então. Eu vou mostrar quem eu sou. E eles fizeram isso com bastante sucesso, se você olhar. Todos esses países estão correndo de volta para os americanos e dizendo: eu preciso de armas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, exceto os sauditas, que estão um pouco mais firmes agora. Logo você verá algo acontecer na Arábia Saudita. Não me surpreenderia se houvesse um protesto popular apoiado pelos americanos. Você sabe como eles agem nesse aspecto e criam caos.
Os paquistaneses, por exemplo, acham que chegaram lá. Não me surpreenderia se o Paquistão voltasse para a lista cinza do FATF, e eles vão pensar: fizemos tanto e conseguimos o quê? Esse é o ponto principal. Você confiou em um país oportunista e, quando não servir mais, vão te descartar como papel higiênico. Essas palavras são do ministro da Defesa do Paquistão, não minhas. Então, J.D. Vance contra Rubio é uma batalha política, e o Trump gosta disso. Sabe, o Trump gosta dessa batalha entre pessoas onde ele é o árbitro principal entre os dois. Calma, calma. Eu vou decidir o que precisa ser feito. Então ele aparece parecendo um rei e tal, sabe? Ele gosta disso. Então ele provavelmente está induzindo essas batalhas. Ele está induzindo esses vazamentos e o J.D. Vance não está pronto, sabe, para negociações de alto nível com outros países. Ele é manipulado pelo Paquistão. Ele enviou J.D. Vance ao Paquistão, o que achei constrangedor. Veja o que ocorreu na Suíça também. Deixou J.D. Vance numa situação embaraçosa. J.D. não sabia o que fazer, para onde olhar. Foi mal planejado. Se eu fosse o J.D. Vance, não permitiria a entrada da delegação iraniana onde eu estava, nem ouviria. Não vou me encontrar com ele. Eu teria arrancado a cabeça de quem planejou isso. Minha delegação estaria do outro lado do evento, e o paquistanês ficaria no meio com uma bandeira em algum lugar. Eu não teria feito isso porque, sabe, na diplomacia você planeja todas essas coisas, e diplomacia é totalmente sobre como você se apresenta. Qual é a percepção que se forma? O que você faz com essa percepção, ele perdeu ali mesmo. Após isso, a linguagem corporal dele, ao se dirigir ao presidente, ao primeiro-ministro e ao chefe do exército do Paquistão, passava a impressão de que ele não queria se encontrar com eles. Parecia que os americanos estavam ficando surpresos, e eu nunca vi os americanos nesse aspecto, sob essa ótica. Então, basicamente, são esses dois caras brigando. Então, o JD vai falar um pouco mais abertamente contra Israel, porque os caras que estão apoiando ele provavelmente não gostam de Israel, que são os caras da tecnologia. Sabe, você tem a Palantir e todos esses caras que estão por trás dele. Elon Musk, Palantir e todos esses caras que são os favoritos do J.D. Vance. Enquanto o outro cara, Marco, é mais tradicionalista, onde a estrutura israelense, sabe, a boa e velha estrutura americana, o velho mundo ainda está atrás dele. É uma disputa entre essas duas pessoas. E o curioso é isso, a política americana acontecendo enquanto pessoas realmente morrem no mundo. Mas essa é a realidade. Agora, parece cada vez mais provável que, no próximo governo, Israel não tenha escolha a não ser procurar fora dos Estados Unidos um parceiro. Então, você acha que seria uma boa previsão dizer que, eventualmente, a Índia se tornará o parceiro estratégico mais importante de Israel, não apenas economicamente, mas também militar e tecnologicamente? Eu acho que parece que eles serão obrigados a fazer isso. O que você acha? Sim, haverá pressão dos dois lados. Sou indiano, mas não posso afirmar que Israel terá que trabalhar com a Índia. Gostaria, mas a Índia também precisa de Israel. É uma via de mão dupla, por isso é uma parceria. Então eu posso inflar um pouco meu ego. Vocês, israelenses, não conseguem fazer nada. Vocês vêm aqui, mas não é assim que funciona, certo? É uma parceria. Parceria é algo justo. Eu vou até os israelenses e digo: escutem, eu preciso disso. Aí Israel diz: ok, vocês podem nos dar isso? Sim, ok, é assim que vai funcionar. Porque veja, a natureza da guerra em si mudou, certo? A natureza da guerra mudou. A forma como se luta uma guerra mudou. Drones, mísseis, foguetes mudaram a forma, mudaram a percepção da guerra, com certeza. Hoje, proteger seu país é diferente do que há 5 anos, quando a cúpula de ferro foi criada em Israel. Atualmente, há problemas na cúpula de ferro. Isso acontecerá conforme o outro lado avança, pois ele não está parado. Se você chegou aqui, o outro lado também chegará. Você precisa subir para que o outro lado siga tentando te alcançar nesse jogo. Muitos entendem errado, achando que é ótimo, que ninguém pode vencê-los, mas 2 anos depois, aparece outro lá em cima. O que você faz com isso? Vou te dar outro exemplo para ajudar a entender. Nos anos 80 e 90, os paquistaneses tinham um sistema de defesa aérea integrado. Os americanos fizeram e deram para eles, certo? Assim, tinham um sistema adequado e podiam lutar de qualquer lugar. A Índia não tinha isso. A Índia criou o AFNET, a rede da Força Aérea Indiana. Nós, a Força Aérea Indiana, cruzamos o país, instalamos cabos, colocamos redundâncias, satélites, tudo isso. Hoje existe o IACCS, Sistema Integrado de Comando e Controle Aéreo. Eles continuam aqui.
Nós subimos até aqui agora, e isso está aumentando porque agora estamos olhando para mísseis antibalísticos. Estamos analisando todos os tipos de sistemas diferentes para, você sabe, chegar nisso. Estamos falando de um alcance de 5.000 quilômetros para radares de detecção de lançamentos de mísseis balísticos e outros itens integrados a esse sistema. Fomos nós que construímos isso e elevamos o nível, por isso dominamos esses caras. Antes era assim, ok, tínhamos um setor de defesa aérea aqui, tínhamos um setor de defesa aérea ali. Se esse cara precisasse transferir algo para cá, eu tinha que ligar e dizer: olha, confere esse vetor, esse cara está vindo para cá. Aí eles faziam a transferência. E hoje não é mais assim. Quero dizer, eu posso sentar nas ilhas Andamã e Nicobar, que ficam em algum lugar por lá, e travar uma batalha em Jammu e Caxemira, que fica a 4.000 quilômetros de distância. Sem problema. Eles conseguem se comunicar por rádio, falar com os pilotos e fazer tudo. A tecnologia, a forma de lutar e as exigências mudaram. Os israelenses reconhecem isso pela forma como os iranianos atacaram Israel com drones, mísseis e tudo mais. Há um reconhecimento de que, ok, essas formas podem ser perigosas. Pode sim, nem tudo pode ser abatido com um míssil. Você precisa ter canhões, certo? Eles criaram os sistemas CERAM, que Israel possui atualmente cerca de 28 em operação, custando aproximadamente 4 milhões de dólares cada. Veja agora o que a Índia fez. Pegaram uma arma dos anos 60, meteram um sistema inteligente nela e é barata pra caramba. E ela pode disparar tanto quanto e derrubar os mesmos drones. Há sistemas de baixo e alto custo. Como encontrar o meio termo? É nisso que a parceria vai crescer, porque há soluções diferentes aqui. Existem soluções que são diferentes aqui. As necessidades são diferentes aqui. As necessidades são diferentes aqui. Então, quais necessidades são comuns? Você vai ver esses países começando a trabalhar juntos e dizendo: olha, nós precisamos disso. Então, Israel tem uma linha costeira. A Índia tem uma linha costeira. Provavelmente precisamos de muito mais drones de longa duração que possam realmente monitorar essa linha costeira. Nós temos uma linha costeira de até 7.000 quilômetros, além dos nossos territórios insulares e tudo mais. Israel, sendo um país menor, mas ainda assim tem uma grande linha costeira, sabe? E o Mediterrâneo, que é um espaço de batalha, e o Mar Vermelho ao sul, que é outro espaço de batalha. Você precisa de drones de longa duração para monitorar o que ocorre lá. Você vai notar que essa parceria se desenvolve em setores e segmentos. Não vai ser uma parceria irrestrita, como uma ligação entre as Forças Armadas de Israel e da Índia, semelhante à que os americanos tiveram com os israelenses. Isso não vai ocorrer. Vai ser baseado em setores, vai ser baseado em necessidades, mas vai ser uma parceria muito profunda. Porque veja, a realidade é que a Índia tem uma certa deficiência tecnológica porque, primeiro, foi muito preguiçosa, certo? Fomos preguiçosos até que a China nos despertou há algum tempo. Precisamos dessa tecnologia de Israel e Israel precisa da produtividade da Índia, que consegue produzir em massa, diferente de Israel. O nicho precisa virar produção em massa. Como fazer isso? Você faz parceria com alguém que tem essa capacidade de fabricar, que tem essa capacidade não só de fabricar, mas de suportar esse barulho todo da pressão global. Suas armas estão fazendo isso e besteira. Então, pouquíssimos países têm isso hoje. É a Índia, a China, a Rússia. Americanos, sim, tudo bem, em certos segmentos, não em tudo. Reconheço que os americanos são bons em aviação, mas observe agora o que ocorre com essa indústria no país. Os F-35B deles estão sendo entregues sem radares. Consegue imaginar uma aeronave de combate de ponta sem radar? Por quê? Porque aquela droga usava ligas chinesas com terras raras. Agora, isso é burrice dos Estados Unidos, não é outra coisa. Então eles vão perder seus clientes por causa disso. Eu já havia dito há 6 ou 8 meses que a parceria de defesa entre Índia e Israel ainda vai se fortalecer. Você verá muitos desenvolvimentos de P&D ocorrendo juntos, antes feitos separadamente em Israel e na Índia. Em vários lugares, apenas dizem: sim, vamos sentar juntos. Vai levar menos tempo. Você fez metade do trabalho, eu fiz metade do trabalho, vamos juntar isso. Ok, chegamos a 75% e vamos fazer os 25% juntos, dos quais eu preciso desta parte, então vou pegar isso. Eu preciso desta parte, vou pegar isso. E vamos construir. É aí que o relacionamento vai chegar. E isso já acontece em muitos segmentos. As pessoas estão percebendo isso agora. Isso está acontecendo. Não, isso já aconteceu. Drones, radares, mísseis de defesa aérea, sistemas de defesa aérea já estão muito bem integrados uns com os outros. Sistemas semelhantes estão sendo usados, radares semelhantes estão sendo usados, mísseis semelhantes estão sendo usados, sistemas de nível mais básicos semelhantes estão sendo usados, como armas de energia dirigida e outras coisas assim.
Há muitas interligações entre os dois países, então você vai ver isso se desenvolvendo ainda mais, mas em nível de parceria, não de aliança. Nós nunca vamos dizer a Israel: escuta, China está nos atacando, venha lutar conosco. Ou Israel nunca vai ligar para a Índia e dizer: escuta, o Irã está nos atacando. Estão me atacando, venha ajudar. Isso não vai acontecer. Então, essa compreensão e essa clareza mental e de raciocínio vão estar presentes. Você vai perceber isso. É nesse momento que um relacionamento maduro acontece. Muitas pessoas comentam sobre isso atualmente. Índia e Israel serão o futuro da defesa. São parceiros de defesa há 4 anos. Na verdade, muito antes disso, mas a integração profunda já começou há 4 anos. Então as pessoas estão um pouco surpresas hoje. Eu, por exemplo, venho dizendo isso há um tempo. Isso vai acontecer. Isso precisa acontecer. Quanto mais os americanos agem como tolos, mais países dirão: não posso ignorar, me dê o que puder. Isso vai acontecer. Veja as Filipinas, o Vietnã e a Indonésia comprando sistemas indianos. Os Emirados Árabes Unidos adquiriram 4 bilhões de dólares em armas. Como citei, a Turquia está cercada por sistemas de defesa indianos em 3 lados. Então, os armênios têm muito material militar indiano, compraram cerca de 30 ou 40 bilhões de dólares. Muito desse equipamento está lá e agora é fornecido para Chipre e Grécia. Então a mídia turca está enlouquecendo agora. O que fizemos aqui? Sabe, precisamos voltar a negociar com a Índia e não fazer tudo isso. Então tem isso, tenho certeza de que você viu a mídia turca falando bastante sobre isso. O que aconteceu aqui? Perdemos uma oportunidade ou algo assim? A Índia vai seguir seu próprio caminho e também trabalhar com outros. Mas Índia e Israel serão muito próximos, isso é inevitável. O problema com os americanos é acharem que, ao compartilhar tecnologia, o outro lado não reconhecerá. O mundo mudou. Veja Israel e Índia. Existe transferência de tecnologia entre Índia e Israel em defesa, com muito vindo de Israel para a Índia e projetos conjuntos. Nenhum dos países comenta publicamente ou afirma: nós te demos isso. Veja, está funcionando bem, ninguém diz isso. Mas é aí que os americanos entram, certo? Eles vão aparecer e dizer: sim, Israel luta com nossos F-35, o melhor avião do mundo. Os israelenses dizem: seus idiotas, vocês perderam 42 aeronaves na campanha, nós não perdemos nenhuma. O que você está dizendo? Quando se está em guerra, não quer que outro país diga que estão usando nossos sistemas. Que história é essa de lutar com seus sistemas? Vocês tiveram fogo, amigo. 3 dos seus colegas foram abatidos pelos próprios mísseis de vocês. Isso aconteceu com Israel? Não, não aconteceu. Israel perdeu, acho que 3 ou 5 drones. A perda total dos americanos é de 42 aeronaves, incluindo F-30 e 5S e F-15S. E você sabe, nenhum israelense vai gostar dos americanos dizendo: esse é o sistema americano. É por isso que Israel venceu. Bem, sabe de uma coisa? Essa não é a realidade. Israel venceu por causa de sua própria determinação. E Israel está lutando por causa do seu próprio povo. O piloto dentro daquela aeronave ainda é um israelense. O controlador de solo dentro de uma sala de operações em algum lugar, embaixo de algum maldito bunker, ainda é um israelense. O general que planeja a operação ainda é israelense, não americano. Essas diferenças vão aparecer, você vai notar. Já li em vários jornais israelenses que eles não estão satisfeitos com o comportamento dos generais americanos em relação a Israel. É como ordenar que Israel faça isso, ordenar que Israel faça aquilo. E foi exatamente isso que Joe Biden fez quando restringiu muitas das armas que eram necessárias para Gaza. E é exatamente isso que Trump está fazendo. Então aqui está algo de novo. Eu venho dizendo há um tempo que, se as pessoas acham que republicanos e democratas são diferentes, eles não são. Eles definitivamente não são. Eles operam dentro de algo chamado Uniparty. Essa linha central sempre guia as políticas deles. Sim, 10% de diferença aqui ou ali. Justo. Netanyahu seria a primeira pessoa a ir e se encontrar com Donald Trump quando Trump for empossado. Pode não ser o caso com Joe Biden ou qualquer outro presidente democrata que assuma no próximo mandato ou no seguinte. Pode não ser assim. Isso é só a diferença de 10%. A política básica continua a mesma. Acredito que os israelenses estão percebendo isso, o que é bom. Fico feliz. É. Bem, Adi, como sempre, agradeço a nossa conversa. Eu aprendo muito toda vez e tenho certeza de que nossos espectadores também vão aprender. Obrigado. E espero falar com você novamente em breve. E sou muito grato pela parceria Índia-Israel. E como mencionamos, espero que ela cresça e que possamos nos beneficiar mutuamente. Sim, é uma parceria. Esse é o ponto principal. E veja, essa é a maturidade da qual falei, onde os americanos não aceitam uma parceria.
Eles querem uma aliança e um tipo de relação subserviente, enquanto o mundo agora está dizendo basta. Isso não vai acontecer. Nós vamos reagir contra isso. Nós não aceitamos mais esse absurdo. Nós vamos criar nossa própria estrutura. Vamos falar sobre isso por nós mesmos. E somos fortes o suficiente para lidar, descobrir o que precisamos fazer na nossa própria estrutura, na nossa própria região. Se não formos, nós é que apanhamos por isso. Vocês não. Vocês ficam de fora, só balançam a bandeira e dizem que avisaram. Se forem dizer a gente avisou, prefiro que se afastem e façam o que quiser. Essa tem sido a política da Índia. Autonomia estratégica. Amigos de todos, parceiros de todos. Sem dependência mútua. Sem interligações e sem lutar a guerra dos outros. Obrigado. Tudo bem, obrigado.